Boa tarde a todos vocês que estarão recebendo esta leitura do livro de Apocalipse. Meu nome, eu sou Apóstolo Sebastião Donizete e estarei fazendo esta gravação para a tropa de elite, para aqui o estudo de Techuvá. E nós vamos estar meditando no capítulo 11 de Apocalipse e algum comentário que será feito dentro deste capítulo. No capítulo 11, a partir do versículo 1 a seguir, está registrado: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os convencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostrarão-se sobre seus rostos e adorarão a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome,
a pequenos e a grandes. É o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Aqui, quando se fala sobre a medição do templo de Deus, nós venhamos aqui a compreender que esta foi uma visão passada para o apóstolo João e que, transferindo isto em espírito para Jerusalém, terrena, e foi mostrado a ele que, a fim de medir o templo de Deus, a vara de medir que lhe foi entregue, nós entendemos que vem a representar a autoridade que lhe foi confiada para fazer este serviço. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, nós compreendemos que já não existia o templo em Jerusalém. O templo ali não existia quando foi dado a ele para escrever o livro de Apocalipse. Pois este havia sido destruído, ou seja, o templo tinha sido destruído ali em Jerusalém, alguns anos pelos os romanos. Porém, segundo nós entendemos aqui pelo ato profético bíblico, que este templo ele será reconstruído no mesmo local onde hoje está a mesquita, aonde a mesquita foi construída, um templo. Então, o templo de Deus, ele será reconstruído neste local, aonde está o templo mesquita. Também conhecida este templo como Domo da Rocha. Aliás, alguns judeus ortodoxos já estão se preparando para os futuros rituais de sacrifícios de animais, como eram feitos no passado. No passado, eram levados animais, os quais eram sacrificados, eram oferecidos em um altar, em um lugar preparado. E também eram preparados ali todos os utensílios sagrados, assim como também era necessário o uso das roupas dos sacerdotes. Venhamos aqui a compreender que todo este ritual ele voltará a acontecer quando o templo for reerguido, quando o templo já estiver pronto para tal coisa acontecer. Aqui nós vemos que na metade da grande tribulação, quando o anticristo ele estará no auge do seu poder, ele fará cessar os sacrifícios diários e profanará o templo de Deus. Neste tempo da grande ou a metade da grande tribulação, o anticristo ele estará governando sobre a face da terra. E neste seu governo, ele vai querer entender ou compreender que ele está com o domínio total, que ele está dominando toda a esfera terrestre, e com esta convicção que sairá do seu coração, então ele vai profanar o templo de Deus. Assim, para que, diante dos olhos humanos, ele venha ganhar mais mérito, mais crédito, mostrando o seu crescimento, a sua ousadia maligna na terra. Os primeiros a serem medidos, nessas medidas que foi passado na visão para o apóstolo João, cuja cana seria a forma de medição, a primeira coisa que será medida serão o santuário e o altar, e também os que nele adoram. Essa medição ou estas medidas não é do templo físico, não é do templo que nós acabamos de comentar
a reconstrução do templo em Jerusalém. Aqui está falando de um templo espiritual. A ordem para medir o que nele adora é uma referência dos 144 mil que serão selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui nós sabemos que estes se converterão ao Senhor Jesus durante o período da grande tribulação e do domínio do anticristo. Quando acontecer este período, é um momento em que muitos podem pensar que tudo estará acabado, mas não. Neste período, o Senhor já o tem separado para ele os 144 mil homens da tribo de Israel, e estes serão os proclamadores do evangelho da salvação durante todo o período da grande tribulação, para que estes possam, vamos dizer assim, pregando a palavra, eles que são os preservados pelo Senhor e vão estar transmitindo os planos de Deus, o que eles receberão do Senhor para apregoar neste tempo. A verdadeira casa de Deus existente sobre a terra é o seu templo espiritual. As pedras vivas que constituem este templo são os verdadeiros cristãos, são aqueles que no período da grande tribulação serão os judeus, os gentios, que se converterão. Na medição terá por finalidade separar os fiéis a Deus dos infiéis. Entendemos que, mesmo neste momento da grande tribulação, o Senhor Deus, ele estará fazendo, através desta medição, a separação daqueles que realmente, que verdadeiramente adoram ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor Deus, o Eterno. E também serão separados aqueles que são os infiéis, aqueles que mesmo diante da situação vivida sobre a face da terra, não quebrantarão o seu coração, ainda continuarão duro na sua cerviz, continuarão com seus corações endurecidos por fúrias, por não aceitar os propósitos de Deus. Assim, os verdadeiros convertidos, eles irão praticar a palavra do Senhor Deus. E, portanto, eles viverão separados daqueles que não têm nada a ver com a fé cristã. Quando deixa o átrio, quando João mete o templo ou o santuário, ele o faz com a autoridade que lhe foi conferida pela a palavra de Deus. Este ato simplifica uma limitação e posse. O átrio, a parte que não é sagrada, ela é separada do santuário, há uma divisão. A medição do átrio, ou seja, as medidas do átrio ou dos gentios, que são aqui considerados como o átrio, aquela medida que está do lado de fora do santuário, os que rejeitaram o Senhor Jesus, será tarefa da igreja arrebatada e glorificada. Em se tratando de separação, o Espírito Santo, ele tem trabalhado intensamente para preservar os sinceros. Isto é aqueles que se entregaram verdadeiramente como oferta de sacrifício ao altar de Deus. Estes são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, conforme Jesus Cristo ele proferiu ali no Evangelho de João. Estes são separados dos cristãos do átrio, que por não viverem de acordo com a vontade de Deus, são estes deixados de lado. E que entendemos que estes que são considerados cristãos do átrio são aqueles que não guardam o testemunho do Senhor Deus. São aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus. São aqueles que ainda queiram continuar
vivendo uma vida extravagante no pecado e na incredulidade. Durante este período, nós vamos aqui deparar com a declaração das duas testemunhas que o Senhor Deus o enviará sobre a face da terra. São a respeito dessas duas testemunhas que está descrito aqui no livro de Apocalipse, nós possamos entender que muitos das pessoas, eles têm pensado de uma forma de significância do Antigo e do Novo Testamento. Ou significa, muitos têm acreditado e têm até mesmo levado em determinados ensinamentos que estas duas testemunhas, elas são o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas nós vemos aqui que está muito claro no livro de Apocalipse que são duas pessoas, não são dois livros. Não é aqui, é uma passagem do Velho para o Novo, mas aqui a palavra fala bem clara que são duas pessoas, são representadas simbolicamente, de acordo com a palavra, como a oliveira e dois catiçais. Serão dois homens cheios do Espírito Santo, que neles vão estar refletindo a glória do Senhor Jesus, em meio às trevas que estará dominando no momento toda a face da terra, todo o momento da grande tribulação. Quanto à identidade dessas duas testemunhas, nós, ainda que não possamos ser, vamos dizer assim, categóricos para afirmar com precisão, mas possamos ter a evidência que nos levam a acreditar que estas duas testemunhas é Moisés e Elias. Por que nos levam a acreditar que é Moisés e Elias? Como nós vemos aqui no próprio livro de Apocalipse, que testificam que essas duas testemunhas, uma tem, no teu tempo profético, uma autoridade de parar de chover, fazer com que não houvesse chuva. E também por uma oração ordenou e caiu fogo dos céus. A outra testemunha, que isso aconteceu no caso de Elias, que a Bíblia nos apresenta desta forma, este profeta, e o outro foi Moisés, este que fez com que as águas do rio elas se tornassem em sangue. Então acreditamos sim que estas duas testemunhas, descrito no livro de Apocalipse, que operaram esta ousadia com sinais e também as pragas que foram enviadas pela a ordem de Moisés ali no Egito. Estes sinais acontecerão durante a grande tribulação sobre a face da terra, na vida de todos os homens que não aceitam e que não acreditaram e não acreditam no Senhor Deus, o vivo. Mas, diante desta situação, serão levantadas pessoas que vão estar com tanto ódio no seu coração, e eles vão tentar fazer uma maldade contra estas duas testemunhas do Senhor. Durante este período em que estes dois ungidos do Senhor, eles estiverem profetizando, muitos se levantarão contra eles com ódio e desejo de vingança, porque não aceitarão os sinais que eles estarão fazendo, porque eles com certeza estarão anunciando os juízos de Deus que ainda virão sobre toda a sujeira e corrupção moral. Perdão. E espiritualmente que tem se instalado aqui no mundo, a corrupção, o pecado, tudo isto será segundo os grandes sinais que trarão extremo tormento
a essas pessoas. Porém, aqueles que quiserem fazer algum mal a estas duas testemunhas do Senhor, o próprio Senhor Deus, o Altíssimo, ele não permitirá que sejam mortos, até que eles tenham feito ou terminado a sua missão, que foram constituídas pelo Senhor Deus. Durará toda a parte ou seja, a primeira parte da grande tribulação. O ministério das duas testemunhas será mais uma chance que Deus concederá à humanidade, para que se arrependa dos teus pecados, se volte para ele e se salve. Nós vemos que até aqui, mesmo diante do juízo decretado sobre a face da terra, o Senhor ele ainda está dando uma oportunidade para que cada homem, cada ser humano, eles vêm se arrepender dos teus maus feitos, eles saem dos seus maus caminhos e eles se convertam ao Senhor. Será um período triste de muita dor e sofrimento, porque hoje, no dia chamado hoje, é o dia da oportunidade em que aqueles que se chegarem ao Senhor, eles têm ali a intercessão, a ajuda do Espírito Santo para levar o homem, para levar o ser humano até o Senhor. Mas neste tempo da primeira metade da grande tribulação, a própria palavra já fala, a tribulação sobre a face da terra, então não terá o Espírito Santo para estar auxiliando a conversão destas pessoas. E há também aquela fase que muitos, ao aceitarem o testemunho, terão que pagar com o derramamento do teu próprio sangue, por não negar ao Senhor Jesus Cristo. Quando vamos prosseguir, que estas duas testemunhas, elas falarão a palavra do Senhor Deus e serão ministradas com muito poder e intrepidez. Elas terão uma ousadia tremenda para anunciar a palavra do Senhor, porque elas estarão denunciando o pecado do mundo. Por isso que o anticristo, quando estiver assistindo esta situação, então ele mesmo perseguirá no final desta situação, para que ele venha a matar a estes que estão fazendo os grandes sinais e os prodígios. Esses dois servos, os dois atalaias do Senhor Deus. De acordo com a narração aqui do livro, fala que eles serão mortos na grande cidade, que é a cidade de Jerusalém. Quando isto será acontecer, o corpos dessas duas testemunhas, pela ordem do anticristo, serão expostas nas praças da cidade. O que nos chama a atenção é que todas estas coisas estarão acontecendo, mas não será vista somente ali por aquelas pessoas que estiverem em Jerusalém. Muito pelo contrário, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está cuidando no dia chamado hoje, para que no futuro, através da morte das duas testemunhas, em que cujos corpos estarão estendidos ali na praça da cidade de Jerusalém, venha ter uma visão verídica da nação do mundo inteiro, porque os seus corpos serão expostos em praça pública, para que o mundo inteiro veja ao vivo. Neste momento, a internet estará captando, estará transmitindo, as emissoras de TV, emissoras de rádio, enfim, toda a sorte da mídia estarão neste momento transferindo ao vivo a toda a esfera da Terra. Aí você vem a entender que não ficará acontecido somente em um lugar. Por que isto? Que será transmitida a todas as nações para que todos vejam este acontecimento. É para que toda a humanidade
ela venha a temer a besta assim. Todas as pessoas que rejeitaram a Jesus vão se alegrar com a morte dessas duas testemunhas. Sabe o que vai dar a entender? Olha, o nosso Deus, ou seja, a besta, a proclamação dos pecadores, do povo naquela época, que o chamarão de Deus deles, então ele acabou com as duas testemunhas. Isso é prova do poder e autoridade do anticristo sobre tudo e sobre todos. Então eles vão se alegrar, eles vão se sentir satisfatório com a morte desses dois profetas. E isso é a divulgação mundial, verídica, diante dos olhos de todos neste momento. E desta forma, a humanidade vão querer temer a besta, achando que é o poder dela que acabou com estes dois homens de Deus. Mas a consciência deles serão neste momento marcada, porque vão causar grandes dores e tormento sobre o anticristo e todos estes. No momento em que eles estiverem festejando e estiverem se alegrando em todo o mundo, e que se tornarão um grande espanto e pavor quando, neste momento festivo de uma vitória, julgando ter sido consumada, que nunca mais reviverão Elias e nem Moisés, os servos do Senhor, a oliveira e o castiçal. Então, neste momento, o Todo-Poderoso Senhor Deus Altíssimo, ele trará a ressurreição dos corpos dessas duas testemunhas. E neste momento, eita glória, os adoradores da besta, eles farão qualquer tipo de armação para negarem esse fato da ressurreição. Eu quero te chamar a atenção que você que tem acompanhado a leitura da Bíblia, você deva ter passado por aquele processo que os evangelhos falam sobre a morte de Jesus. E que então foi levado diante das autoridades religiosas daquela época e falando assim: olha, quando ele era vivo, ele falou sobre a ressurreição. E agora manda guardas guardarem o corpo para que isto não suceda, para que não venha um escândalo sobre nós. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e não foi encontrado o corpo do Senhor no sepulcro, então os religiosos da época, as autoridades da época, começaram a trabalhar em cima de uma fraude para esconder o ato verídico da ressurreição de Jesus. Assim também os religiosos nesta época, eles vão tentar de alguma forma procurar trazer ali um efeito de mentira para confundir a mente do povo sobre a ressurreição desses dois homens de Deus. Você está entendendo a importância da mídia nesta época? Porque todos estes acontecimentos vai estar ao vivo, ao olho nu. Então não terá como ter uma trapaça sobre falar que não houve a ressurreição desses dois profetas. De uma certa forma, aniquilar a aceitação do povo, de não aceitar a mensagem das duas testemunhas que glorificará a Deus com a sua ressurreição. Eita glória! E neste momento, nesta divulgação, com toda certeza, a besta será envergonhada, mesmo diante daqueles que o seguem, daqueles que procuram de alguma forma a adorá-la. Quando se diz aqui na palavra um chamamento, o mesmo Espírito que ressuscitou os dois servos do Altíssimo, nesta época da grande tribulação, que agora os conduz aos céus, eles vão subir da mesma forma em que o Senhor Jesus subiu e foi recebido aos céus.
Olha para você ver o verídico da obra do Senhor Deus, que não tem nada de trevas, mas tudo feito à luz, em pleno olhar de todos. Uma nuvem vai se envolver essas duas testemunhas e vão levar a elas diante do Deus Todo-Poderoso, e ali onde elas receberão os seus devidos galardão pelo seu ato de obediência, de cumprir o ato profético do Senhor Deus sobre a face da terra. E neste momento, então Jerusalém, ela vai ser sacudida por um terremoto que fará com que parcialmente seja destruída e vai ocasionar a morte de 7.000 pessoas nesta destruição. Vamos falar que os mortos serão os que fizeram a oposição mais intensa às duas testemunhas. Conforme aconteceu ali naquele julgamento, naquele levante de Coré e toda a sua congregação contra Moisés, o servo do Senhor Deus, o Altíssimo. Vamos entender que o mundo ele vai continuar incrédulo e sofrerá os duros juízos que se seguirão, porque muitos pais ainda há de se manifestar, muitas trombetas ainda irão tocar, e isto terá que acontecer para o cumprimento do ato profético da palavra do Senhor. Quando será chegado o reino de Deus no mundo, até então o reino deste mundo, ele venha sendo regido por Satanás. Satanás, ele tem tido uma autoridade sobre esta esfera terrestre desde aquele momento em que Adão e Eva tiraram da sua autoridade e passaram para Satanás. Então eles perderam a autoridade que a eles foram confiada. A partir daquele momento, então Satanás passou a governar, passou a comandar o reino da terra. E o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, ele veio pela primeira vez e resgatou este domínio das mãos do diabo. A manifestação da vida do Senhor Jesus em carne e sangue sobre a face da terra foi para tomar de volta nas suas mãos o domínio que havia nas mãos do diabo. Aqueles que vivem de acordo com a palavra passam a fazer parte da sua igreja. Por isso o inferno não pode, não prevalecerá contra eles. Já que está fora do reino de Deus, continua sob o domínio de Satanás. Até então o Senhor Jesus, ele tem reinado neste mundo, somente no meio da sua igreja. Mas nós temos aqui uma esperança, uma expectativa do que venha a acontecer o maior evento, que é o toque da sétima trombeta, o qual o Senhor Jesus, ele tomará parte legal de todo o reino. Eu vou parar por aqui neste comentário. Poderíamos ainda comentar um pouco mais falando sobre os 24 anciões, o que representam, e poderíamos também dar a continuidade para falar sobre a ira das nações. Mas para não ficar algo muito extenso, então estarei parando por aqui e numa próxima oportunidade nós vamos estar dando a sequência do capítulo 12 em nome de Jesus. Eu agradeço pela sua atenção e que você tenha uma boa leitura e compreensão do que te foi passado nesta tarde. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.